a partir de agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como acertar nesses pontos, tá? Então a gente vai falar um pouco dos acertos e estruturar um pouquinho melhor como que você vai conduzir esses pontos aí. E a gente vai tentar ser de uma maneira bem prática aqui para você. Porque no final das contas, toda a preparação gira em torno de você aprender a matéria. Você aprender a matéria é o grande foco para você fazer uma boa prova. Só que isso a gente vai tentar transpassar de um jeito para a sua realidade de aluno que está prestando prova de residência. E dentro disso, a gente vai ter 4 grandes tópicos que a gente quer citar aqui. Um é um ambiente inicial de estudo bem adequado. E, além disso, os 3 grandes tópicos que a gente acredita que são essenciais para uma boa rotina de aprendizado para a prova de residência. Perfeito. Então, toda semana de estudo que se preze, de alguém que queira passar numa grande prova, tem que conter. Toda eu exagerei, né? Às vezes depois... Não, às vezes acontece alguma coisa. Não, é porque no comecinho ele não vai fazer prova simulada, verdade, tem momentos. verdade. Mas, enfim, a partir do meio do ano, vamos supor, são 3 grandes pontos, tá? Vamos lá. Estudo primário, que a gente vai explicar. Exatamente. Revisões e as provas e simulados, tá? Então vamos falar de cada um deles. Claro que depois de você ter um ambiente adequado. Então, o ambiente é o zero de jogo, que é agora. Se você está ouvindo esse vídeo, você tem que olhar para sua escrivaninha aí e falar, ela tá adequada? Se não tiver, você vai arrumar isso. Ah, Pedro, não precisa disso, eu consigo estudar em qualquer lugar. Não é assim, não funciona. Você precisa ter o seu antro de conhecimento, tá? Como que é isso? E 2 erros comuns aqui dentro dos alunos para a preparação da prova. Um é a questão de você ter o seu antro do conhecimento, ali, sua escrivaninha, e atrás tem a sua cama. Isso aí é uma pegadinha clássica. Eu já passei por isso, tá? Que é quando você tá ali, você vai estudar medicina preventiva, você tá ali na... Nossa, não tá naquele história gás. do SUS. Você não tá naquele gás estudando. Pelo amor de Deus. Aí você fala, não, é o clássico. Não, Pedro, eu vou tentar estudar na cama. Não, tem aquela também que o cara, eu vou ler a apostila antes de dormir. Perfeito. Pô, essa não dá. Mas vamos lá. Então, ambiente, adequado, tá? Então, a cama ali é um perigo, tá? Então, tem isso em mente, não dá, tô na casa dos meus pais, é o meu lugar onde eu consigo estudar. É isso, não tem problema nenhum, você vai organizar ele a seu ponto. Mas mesmo se for assim, segundo ponto que eu quero citar aqui, celular. Celular eu quero ou guardado na gaveta ou jogado pela janela. Eu não quero ver você atrapalhando o seu ano por causa do celular, beleza? Exatamente. Celular é fora de cogitação. Então vamos embora. Inclusive, e outros pontos, deixar sempre organizado, enfim, depois a gente aprofunda com você isso aí, porque senão vai ficar muito mais longo isso daqui. Vamos para a parte que é mais prática. Exatamente. Estudo primário, então. O que é o estudo primário? Fala aí. Dentro da nossa preparação para a prova, então a gente separa em estudo primário, provas, simulados e revisão. O que é o estudo primário? Para você entender, estudo primário é a primeira vez que você recebe o conhecimento naquele ano. Não significa que é a primeira vez que você viu uma matéria na sua vida, porque às vezes você já é formado, às vezes você já é sextonista, já viu uma matéria, mas estudo primário é a primeira vez que você recebe aquele conteúdo naquele ano. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse ponto é um ponto muito importante, que é o pontapé inicial para adquirir o conhecimento. Isso. Então, falando rapidamente sobre a maneira como a gente aprende, existem várias teorias, vários estudiosos, isso é uma matéria bem ampla, mas basicamente o jeito que a gente gosta de pensar aqui são 3 pontos principais, tá? A aquisição do conhecimento, a retenção do conhecimento e a evocação do conhecimento. Eu não vou ficar falando teoria para você não, tá? Eu tô falando isso para você entender que o estudo primário é a sua oportunidade de aquisição do conhecimento. Então é um momento de ouro que você tem. É um momento onde você tem 2 pontos que acontecem dentro dessa aquisição, que são o conhecimento... Pode falar. Não, que é o momento onde você recebe esse conhecimento de alguma forma. Então tem pessoas que têm videoaulas, tem pessoas que vai receber esse conhecimento pela apostila, por questões. Então tem o ponto onde você recebe esse conhecimento, tem o ponto que você transcreve esse conhecimento na sua língua e a partir disso você vai fazer um estudo em cima disso, em cima do que você está escrevendo. Trazendo para o mundo prático, tá? Então a gente citou a história do SUS aqui, vamos usar isso como exemplo. Você teve lá no seu cursinho a história do SUS nessa semana. Você vai sentar na sua cadeira, vai assistir a aula da história do SUS e vai fazer o seu resumo. Tem alguns alunos que vão preferir ter um resumo já pronto. Isso são
isso é outra questão que a gente pode até abordar. E isso é muito interessante o que o Pedro está falando, porque vamos ser pragmático aqui, vamos ser prático. Existem pelo menos 3 formatos de estudo primário que a gente vai conversando com os nossos alunos e vai passando para eles de acordo com a maturidade deles. Mas o primeiro formato, o clássico, é que você tem videoaula, você tem um material teórico e assim você vai montar um resumo. Quando você senta para ver a aula, independente se você vai anotar ou não, eu vou te passar 2 dicas. Uma é, se você for a pessoa que senta e vê a aula anotando, anote tudo. Eu quero que você anote tudo, tudo, tá? Não deixa passar nada. Porque é um momento ainda de um estudo passivo. Então não é um momento onde a gente está considerando de fato que você está, não é o momento principal da construção do seu conhecimento. Então não se apegue a tantos detalhes às vezes naquele momento. Se apegue em fazer um bom material sólido, teórico, um resumo que a gente chama de resumo matriz, que eu vou citar, para você conseguir fazer o estudo posterior. Mas existe a pessoa ainda que, por exemplo, gosta de sentar na aula e ver, às vezes não ficar anotando muita coisa. E não tem problema algum. Mas aí eu vou te passar uma outra dica para você que é assim. Vai para a aula já com resumo em mãos. Eu fiz isso com o resumo dele. Exatamente. Verdade. Exatamente. Era o de clínica só, o resto Mas assim, por ser muito conteúdo, eu ficava muito preocupado, na minha opinião, em fazer o resumo ali durante a aula e não prestava tanta atenção. Pra mim funcionou. Por isso que a individualização é tão importante. Exatamente. Eu peguei o resumo dele, todos os resumos dele, imprimi e levava pra aula. E hoje em dia é fácil isso. Hoje em dia as pessoas vendem no Instagram, nas redes sociais, eles vendem compilado de resumos. E aí você consegue pega esses PDFs que as pessoas têm, imprime, leva pra aula e manda bala. Tá? É isso. Um outro ponto, então aqui, vamos lá. História do SUS, você recebeu a aula, assistiu a aula, você vai fazer o seu resumo matriz, certo? Beleza. Isso ainda nós estamos falando de estudo primário, tá? Durante a construção dessa aquisição do conhecimento, você está neste momento agora. Existem várias maneiras, como ele falou, então a gente chama de fases. Então existem estudos primários de fase 1, 2 e 3, principalmente. Mas isso tudo é ajustado de acordo com a personalidade do aluno, de acordo com o momento que ele está na preparação, o tempo disponível, a aptidão que ele tem para aquele conteúdo, enfim. Então não vamos entrar nesse mérito, senão fica muito... Mas o mérito que eu quero entrar aqui com você. A construção desse resumo na matriz, ele começa na sua aula. E por que, Pedro, que a gente chama de resumo matriz? Porque a gente acredita que é uma fonte centralizada do seu conhecimento. O que significa isso? Significa que a gente tem outras fontes de conhecimento. É flashcard, é mapa mental. Puxa, tudo isso é legal, tudo isso é muito bacana. Mas tudo isso são estruturas secundárias. Eu adoro dar exemplo nas nossas calls, nas nossas aulas e para os nossos alunos, que é como se você fosse levantar uma casa, como se você fosse levantar um prédio. Você precisa começar pela planta. Essa planta precisa estar bem estruturada. Você precisa ter essa planta em mãos para começar a levantar esse prédio que é o seu conhecimento. Então, o resumo matriz, ele fica como fonte centralizada de conhecimento. E aí, beleza, você foi para a aula, começou, anotou, tem um resumo inicial, depois disso você vai para casa. Quando você for para casa, você vai dar uma olhada nesse resumo e vai mandar bala também nas questões. E o que vai acontecer? Esse é um erro, porque muita gente faz as questões e considera como estudo terminado. Verdade. E isso é um problema, porque não acabou o seu estudo aí. As questões ela têm 2 funções. Primeiro, é treinar o conhecimento que você acabou de adquirir. E segundo e mais importante de todos nesse momento, é aprender com a questão. Então, nesse momento, você não está só treinando, você está aprendendo. É uma maneira de adquirir o conhecimento ainda. Faz parte do seu estudo primário. Por isso que a gente vai continuar fazendo nosso resumo matriz. Você está fazendo suas questões, aí você vê um comentário de um conteúdo que adicionou um conhecimento. Volta no seu resumo matriz, adiciona aquilo no resumo matriz e continua a sua jornada de questões. E engorda esse resumo, vai engordando a sua fonte de conhecimento. E aí quando você, por exemplo, o passo seguinte, né, que é começar a revisitar esse resumo. Nesse mesmo momento de estudo primário, você vai começar a revisitar. E aí você vai começar a ver falhas, você vai ver que às vezes não faz sentido, existe algum leque, existe alguma falta ali de conhecimento, de raciocínio lógico que para você é importante, e aí sim você vai para a apostila. E aí sim você vai para alguns outros instrumentos de estudo que vão vão abordar de uma forma melhor aquela matéria. E aí, depois de tudo isso, a gente arremata. Perfeito. Então, só para finalizar, para amarrar o estudo primário, ficou bem longo, mas é para você entender, entendeu? Existe uma teoria por trás, mas eu vou trazer na prática agora então. História do SUS, recebeu a aula, viu a aula,
foi fazer questões, fez seu resumo matriz, foi fazer questões, fez as questões, errou um monte de questão, acertou um monte de questão, não importa, com cada questão você aprendeu um pouquinho. Adiciona isso no resumo matriz e antes de você ir dormir, tranquilo, você vai pegar esse seu resumo matriz de novo e revisitá-lo. Esse passo ele é fundamental, fundamental. Então você olha para ele pelo menos de uma maneira passiva, idealmente de maneira ativa. Tentar lembrar, que é o active recall que a gente fala. Mas se não der, vai ler. Lê o seu resumo mais uma vez antes de dormir. Se você fizer isso e criar esse hábito para todo o estudo primário, vai fazer muito mais sentido para você e você vai adquirir muito mais conhecimento em menos tempo. Vamos lá, ó. Revisão. Então vai, manda bala. E quando a gente vai falar da revisão, para você também de forma prática aqui, a revisão é um momento muito importante para você consolidar o seu conhecimento, tá? É aquilo que a gente vai chamar de evocação do conhecimento. Perfeito. Então, evocar o conhecimento é você tentar lembrar. E o que te faz lembrar? Aí tem várias estratégias. Exato. E aí cada pessoa tem uma maneira diferente de fazer a revisão que funciona mais para ela. Então, tem aquele aluno que estudou lá a história do SUS, vamos continuar, ele vai revisar como? Vai pegar a questão e vai fazer questão. E acabou. Aí ele fala, estudei. Tranquilo. E tem aquele outro, que a gente até tinha comentado um pouco mais atrás, que vai só revisar a teoria, vai fazer novo resumo e tal. O que é o certo? A gente gosta de falar assim, é teoria mais questões. Independentemente da estratégia, da maneira que se organiza, da maneira que você vai juntar essas pecinhas aí na sua semana, teoria e questões. Pedro, não tenho tempo. Teoria e questões. Pedro, mas eu não tenho tempo. Teoria e questões. Pedro, eu não consigo fazer os dois. Teoria mais questões, não inventa. Pedro, botaram uma arma na cabeça. Tenho que escolher. Aí é questão. Aí beleza. Aí só assim. Se não, é os dois. Não tem conversa. E então, tudo isso que o Pedro falou é muito importante. Dentro da revisão, a gente tem dois grandes formatos de abordar a matéria. O estudo ativo teórico e o estudo por questões. Quando a gente vai... Isso é o primeiro grande erro também que a galera comete. É um grande erro que a galera comete. Por quê? Porque o aluno ele vai estar muito preocupado com as questões e às vezes não está preocupado em estruturar de uma forma mais sólida aquele prédio que a gente começou lá no estudo primário. Então, quantas vezes já veio aluno pra gente falando que, não, eu reviso bem. Nossa, direto. Eu reviso muito bem. Tá, mas o que você faz? Ah, eu faço umas 300 questões por dia ali. No ciclo da revisão. Não, no dia eu faço umas 300 questões ali de revisão. E esse exemplo aconteceu no ano passado, Exatamente. inclusive, por isso que a gente está trazendo. Mas qual que é a peculiaridade disso? O problema é o que eu falei, faz 300 questões de qualquer jeito, não vai adiantar. Claro que se você fizesse 1 milhão de questões, alguma coisa você vai aprender, certo? Mas você não tem tempo para isso, você mal tem tempo para ouvir esse vídeo inteiro. Então, acompanha o nosso raciocínio. Não vai ser 300 questões por dia, de qualquer jeito, que vai te fazer realmente evocar as informações, que é o nosso objetivo da revisão. Exatamente. E isso é importante porque dentro da nossa mentoria a gente consegue aliar isso às métricas que a gente vai ter dentro da nossa plataforma. Vamos dar esse exemplo que você falou. Então, das 300 questões, teve uma aluna nossa que entrou exatamente com essa nuance. Ela entrou, se não me engano, em fevereiro, março, e aí ela vinha com esse número. Cada ciclo de revisões dela, ela fazia 300 questões. É muito, é pouco? Depende do aluno. Mas ela fazia 300 e era um número expressivo. Então, nos índices, nas métricas dela de revisão, ela tirava uma boa nota. A gente, com o passar do tempo, foi avaliando as métricas e ela, olha, toda vez que ela revisa, ela tira uma porcentagem boa. Essa menina é boa. Aí a gente começou a colocar provas na íntegra. E nas provas na íntegra, o índice de retenção do conhecimento dela estava caindo. Então, apesar dela estudar bem, apesar dela revisar bem, ela retinha muito pouco. Por isso que é o terceiro ponto que eu falei. Então, aquisição, retenção e evocação. Ela não conseguia reter muito bem o conhecimento, apesar de uma boa revisão. E como que a gente dribla isso? Melhorando a qualidade dessa revisão. Perfeito. E ela fazia muito quantidade. Então, a gente consegue, através das métricas e conhecendo também a subjetividade da pessoa, traçar uma boa estratégia. O que a gente fez? A gente fez uma reunião com ela, individual, e traçou uma estratégia diferente nas revisões. A gente trouxe uma estratégia mais teórica, enfim, a gente alterou para uma estratégia mista, no caso, e ela começou a elevar esse índice de retenção. Isso é muito importante porque... Depois passou em dermato,
Perfeito. Um ponto de grande dúvida também dos alunos é que existe alguns formatos fundamentais de como você acessa as questões na sua revisão. E eu queria falar que existem 2 grandes formatos muito importantes e que a gente consegue, eu não vou ficar entrando em detalhe, mas na nossa mentoria a gente consegue destrinchar, a gente consegue aprofundar e particularizar para o aluno os 2 principais formatos, que um é quando você acessa as questões por tema. Então, eu vou fazer um compilado de síndrome exantemática. Então, a apostila de pediatria, dentro tem um tema de síndrome exantemática. E eu vou fazer 50 questões, 100 questões desse tema. Esse é um formato onde você, por um tema, seleciona um pool de questões. Só que existe o outro formato também. Existe um formato onde a gente joga com aleatoriedade, que é um formato onde, às vezes, a gente não vai filtrar por tema, mas às vezes a gente vai filtrar por especialidade. Então, um pool dentro de pediatria. Ou, às vezes, um pool dentro de mais que isso. Às vezes, não filtrando... Em tudo. Exatamente. A própria prova na íntegra. Vai chegando mais próximo do estilo da prova na íntegra. Só que o que acontece? Cada formato de abordagem da questão exige um nível de maturidade diferente. E é por isso que, por exemplo, às vezes o aluno está fazendo no começo do ano, querendo só fazer de forma aleatória. Só que a planta não está desenhada da melhor forma. Então, por isso que a gente tenta sincronizar da melhor forma para desenhar a planta certa, ir subindo o prédio e ir fazendo as nuances. Então, por isso que é muito importante a gente falar, por isso que a individualização do nosso programa é essencial. Cara, exatamente. Acho que a gente abordou tudo de revisão. Provas e simulados agora, que a gente já puxou esse gancho, né? Qual a importância disso, como deve ser feito? Mas o mais importante a gente entender é que a prova e o simulado, todo mundo aqui já entendeu, eu tenho certeza que você que está me ouvindo já teve aquele amigo genial que falou assim, não, para passar na prova de residência eu preciso fazer prova. Fazer prova e fazer questão. Eu vou fazer prova e fazer questão. É isso. Pô, ele não está errado, tá certo, mas esse não é o grande segredo. O grande segredo é que como você vai fazer isso da melhor forma possível. Então, de uma forma prática, primeira coisa, para fazer bem feito, já que vai fazer, faça bem feito. Quando a gente fala para fazer prova e simulado bem feito, eu quero falar de 5 grandes pontos que eu bato a tecla isso com a os nossos gente alunos. é chato. E a gente é muito chato quanto isso. Por quê? Porque faz diferença. Faz a diferença. Quais são esses 5 grandes pontos? 1. Prova feita é prova impressa. Prova feita é prova feita em tempo corrido e demarcado. Então você tem que saber esse tempo. Exatamente. Prova feita é gabarito passado. Então eu quero que você imprima o gabarito e passe a limpo. Toda a prova, todo simulado que você fizer, faça isso. Toda prova que você fizer, monte uma estratégia de prova. Eu não vou citar agora aqui, mas isso é algo extremamente importante dentro da nossa preparação. Isso, inclusive, só não dá para citar por causa do tempo do vídeo. Exatamente. No nosso programa, a gente tem quinzenalmente as calls periódicas, né, com os alunos, com pequenos grupos, e a gente aborda isso em 2 ou 3 calls para falar sobre estratégia de prova. Então a gente divide isso em 3 encontros de tanta coisa que dá pra gente abordar para conseguir realmente atender as diferentes personalidades dentro de uma prova. E o quinto ponto? E o quinto ponto, que é a prova. Se você fez, prova feita é prova corrigida, tá? Não esquece disso. E eu bato a tecla nisso, porque ano passado, quando a gente fez as entrevistas de entrada dos nossos alunos, um deles chegou pra mim e falou assim, Pedro, puxa, que bom que vocês estão falando isso. Sabe por quê? Porque ele, no ano anterior, tinha feito a prova da Unifesp, que é uma prova que o tempo é curto. E o que aconteceu com ele? Ele não se atentou para o tempo, ele não se atentou para a estratégia dele, ele não treinou passando no gabarito direito. E o que aconteceu? Ele não conseguiu passar 20 questões de uma prova onde ele estava indo muito bem. E assim, de uma preparação onde tinha tudo para você dar certo, acaba que você pode jogar por água abaixo, por detalhe que você não se preocupou. Exatamente. E outro ponto importante, então, esses 5 grandes pontos, imprimir, fazer em tempo corrido, passar o gabarito, montar uma estratégia de prova, né, e corrigir essa prova de maneira adequada, não é só saber quantas questões fez, né, tem que entender a prova. Além disso, fazer com uma periodicidade adequada. E por isso que a gente fala da organização, lá da armadilha no começo, e que já é um gancho para o nosso próximo assunto, que vai ser a organização disso. Então você vai olhar no seu calendário e conseguir dividir de uma maneira inteligente as provas que você precisa fazer. Então ter frequência é algo fundamental. Tá? Então os pontos principais que a gente queria trazer sobre os acertos são o ambiente adequado, que você vai arrumar a partir de agora na sua casa,
Um estudo primário bem feito, que você pode revisitar esse vídeo quantas vezes você quiser para poder entender mais ou menos o que a gente tá falando. E a gente sempre está à disposição também para tirar dúvida, obviamente. Como fazer uma boa revisão, que é a evocação, né? E como fazer provas e simulados de uma maneira adequada. Perfeito. Então, é isso que a gente queria falar. Vamos dar sequência agora em como aplicar isso dentro de uma organização de estudos.